Diretoria, eu recebi uma sugestão que na verdade eu achei ótima, porque algumas pessoas sempre falam isso pra mim, Rica, toda vez, eu faço a classificação planejada, que tá lá no meu pingback, no meu blog, desde 2007. Primeira vez que eu fiz a classificação planejada foi no momento do Pan-Americano, em que o Flamengo ficou, se eu não me engano, 7 ou 8 rodadas sem jogar. Enquanto o Flamengo estava na zona de rebaixamento, eu coloquei na tela uma projeção dizendo, olha, não é verdade, o Flamengo na verdade luta pelo G4. E as pessoas falaram que eu tava maluco, o Maurício Prado até brincou, falou que eu acreditava em Coelhinho da Páscoa na época e tal, e o Flamengo terminou no G4. Por quê? Porque existe uma fórmula. E essa fórmula ela não é aberta, mas ela é razoavelmente óbvia se você parar pra pensar. Qual é essa fórmula? Quando você começa um campeonato, nenhum treinador de futebol olha pra tabela e fala assim, vou ganhar todos os jogos e vou fazer 100 e caralhada de pontos. Claro que não. Todo mundo sabe o seguinte, eu tô brigando pra fazer 70 e pouco, que é aquele número que vai me dar o título. Pode acontecer de eu fazer 70 e pouco e alguém fazer 70 e muitos? Pode, mas aí é aquele detalhezinho que você vai descobrir no final. Mas você tem que traçar um número. Esse número mais ou menos fica entre 74 e 76, fica por ali, tá? E aí você formula e fala, como é que eu chego em 74 pontos, por exemplo? Você pega a tabela do campeonato e todo treinador de futebol faz isso. Você pega a tabela do campeonato e calcula onde você vai fazer os seus pontos. Porra, Ricardo, então você está dizendo que o treinador calcula perder? Não, eu estou dizendo que o treinador sabe aonde ele pode perder. É diferente. E é fato, todo mundo sabe quais são os jogos que você tem grande risco de perder ou não. Né? Então, quando, por exemplo, o Atlético Mineiro foi ser campeão brasileiro no ano passado, faltavam, sei lá, 10 jogos, e eu estive com o Cuca, e o Cuca me mostrou, eu falei assim, eu acho que você vai ser campeão aqui. Ele falou, não, vou bater campeão aqui, ó, contra o Bahia. Eu falei, não, mas ele falou aqui, ó, Bahia aqui, ó. Eu falei, mas por que o Bahia, pô? Não dá pra ganhar antes. Ele falou, não dá aqui, ó. Vou ganhar o Bahia aqui, ó. Nesse jogo contra o Bahia eu vou ser campeão. O Cuca sabia o dia que ele ia ser campeão. Não é porque o Cuca é um gênio, um guru. É porque isso é normal. E como é que eu descobri isso? Eu sempre soube que existia uma fórmula de planejar isso, mas eu nunca entendi exatamente qual era a lógica. Até que um dia o Milton Cruz saiu de uma reunião com o Muricy, sentou na minha mesa no CT e botou um papel do meu lado. E esse papel, enquanto a gente conversava, eu olhei pro papel. Não sabia o que era. Olhei pro papel e tava lá. Os 6 ou 7 adversários seguintes do São Paulo. Então vamos lá. Curitiba, Goiás em casa e Palmeiras fora e tal. 6, 7 jogos do São Paulo e lá do tá, vitória, empate e derrota. Em cada um daqueles jogos. Eu olhei e falei, ô Milton, o que é isso aqui? Ele falou, puta, cara, não vai publicar isso. Eu falei, não, só quero saber o que é. Ele falou, projeção. Eu falei, como é que faz a projeção? Ele falou, cara, a projeção é a seguinte, você tem que saber aonde você garante os pontos, onde você tem os pontos que você considera que você não pode perder, onde são pontos que se você ganhar não era esperado e isso te facilita a briga pelo título, e como é que você faz em casa e fora. Então, tem uma lógica pra gente chegar nesse número. Claro que os resultados não vão bater, mas existe a compensação. Perdi 3 pontos pro Ceará em casa, eram 3 que eu tinha que fazer. Então, eu fiquei devendo esses 3. Porra, mas bati o Inter fora de casa, eram 3 que não estavam na minha conta, zerei. Tô na linha do título. Então, como é que você faz essa conta? Você pega todos os jogos em casa de um clube grande, tá? O pequeno faz conta para não cair. E em casa, você é favorito e tem que ganhar todos os seus jogos. O que é possível fazer e muita gente faz? Clássicos. Eu vou colocar um empatezinho. Eu vou chegar no 74. Eu vou colocar um empate no clássico. Mas eu me obrigo a ganhar, por exemplo, do Red Bull fora de casa. Eu me obrigo a bater no Curitiba. Eu me obrigo a bater no Cuiabá fora de casa. Ok? Então, tem alguns jogos fora de casa que você imagina os 3 pontos. A enorme parte dos jogos dentro de casa você imagina os 3 pontos contra os grandes. E contra os grandes fora de casa, você considera que são pontos que dificilmente você vai conseguir. Porque, desde que o futebol é futebol, o time grande dentro de casa ele é favorito. Né? Você não sabe qual é a condição do jogo. Às vezes você vai pegar um time reserva e ali você faz 3 pontos improváveis. Mas quando começa a tabela, você tem que ter essa projeção. Claro que você vai mudando ela de acordo com a sua necessidade e o que vai acontecendo, mas você tem uma projeção baseada nisso. A classificação planejada é isso. Ela pega as 38 rodadas de início e fala, ó, pra chegar nos 74 pontos, tá aqui. Aí você fala, mas tá dizendo aqui que o Atlético Mineiro vai perder pro Cruzeiro, nada do Cruzeiro tá tão... Não, porque elas são independentes. Então, quando você pega um futebol mineiro, por exemplo, você só tem um clássico. Então o que você faz? Você fala assim, não, eu posso perder esses 2 clássicos, o ida e volta. Por quê? Porque não é que nem São Paulo que eu tenho que botar 4 empates e 4 derrotas. É outro. 3 vitórias, 1 vitória, 3 vitórias, 3 derrotas, ou 3 empates, ou 6 empates, enfim. É outra parada porque tem menos clássico. Então você pode colocar na tua tabela e falar, não, eu posso perder os 2 clássicos. Não significa que você quer perder ou está planejando. Significa que este é um jogo possível de perder porque ele é um clássico. E, portanto, eu não posso contar com esses pontos. Eu não posso cobrar do meu time que essa seja uma vitória obrigatória. Mas eu posso cobrar que em casa eu tenho que bater o Ceará. Eu posso cobrar que em casa eu tenho que bater o Cuiabá.
Eu posso cobrar aqui fora de casa, eu tenho que bater, sei lá, no Bahia, ou empatar com o Bahia. Eu posso cobrar um empate contra o Atlético Paranaense fora, mas em casa eu ganho. E é assim que você forma a classificação, para que você chegue no cálculo de aonde você vai buscar esses 74 pontos. E aí a classificação planejada é publicada desde 2007, 2007 acho que é. E desde 2007, toda rodada eu publico a classificação planejada e ela tem, evidentemente, um resultado diferente. Por quê? Porque senão ela não faria sentido. Qual é o resultado diferente? Por que ela existe? Para dizer para você o seguinte, querido, olha só. Acabou o primeiro turno, teu time tem 36, o outro tem 32. Porra, eu tô melhor. Com quem você já jogou? Olha que pergunta fácil. Quem é que você pegou no primeiro turno? Não, mas eu peguei os mesmos times. Quem você pegou em casa? Quem você pegou fora? Como é que no segundo turno inverte? Os seus jogos mais difíceis são fora ou são em casa? E aí você tem uma tabela. E essa tabela mostra, por exemplo, neste momento, como está lá no pingback, a classificação planejada, ela diz o seguinte, ó, a melhor campanha do primeiro turno é do Corinthians. Você fala, pô, mas o Palmeiras tinha uma tabela que dizia pra ele que o grande momento dele fazer ponto era no primeiro turno. O Palmeiras tinha que fazer, se não me engano, sei lá, 40 e pouco, o Corinthians 30 e pouco. Por quê? Porque os adversários mais difíceis, o Corinthians pegava na primeira, no começo. Os adversários mais fáceis, o Palmeiras pega no começo. E aí você pega e fala assim, pô, mas como é que eu faço essa conta? Vou pegar Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu sou o Corinthians, tá? Vou pegar Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Se eu pegar esses três times no segundo turno, eu não posso planejar no segundo turno fazer o mesmo número de pontos que eu fiz no primeiro. Porque são 3 pica que eu não vou conseguir ganhar. Em tese eu não ganho esses 3 jogos nem fudendo. Eu posso até arrancar um aqui, mas eu não vou ganhar esses 3 jogos. São os adversários mais difíceis. Então, esses, em tese, se eles estão no meu segundo turno, meu primeiro turno é mais fácil. E é para isso que existe a classificação planejada. Você bate o olho ali e você fala, bom, com esses resultados, eu chego a 74 pontos. Pode ter alguém que faça mais? Sim, por isso que tem todos, para que você possa acompanhar todos os candidatos a título e olhar e falar, pô, esse aqui tá com 101%, ou seja, ele tá indo para 75, 76. Ele tá indo acima do meu. Eu tô com 93, outro tá com 92. Puta, cara, é um pelinho. É um empatezinho, muda a porra toda. Tá muito no bolo. Depende de quando, né? Qual o momento do campeonato. Agora nós estamos no metade do campeonato, já dá pra levar isso em consideração. O Santos ganha o jogo do Curitiba fora de casa. Tava planejado ganhar? Tava. Puta, então ele só cumpriu ali e manteve a pontuação dele. Não tava planejado, ele ganha mais. Então a classificação planejada é apenas uma maneira de você entender o seguinte. O que eu tenho pela frente é mais difícil ou é mais fácil do que o meu rival? O que eu fiz até agora era aquilo que deveria ser feito para chegar no título, ou eu fiz a mais ou eu fiz a menos. Os meus jogos não são iguais aos do meu rival. Então, tem momentos do campeonato onde você sabe se o seu time está com mais dificuldade pela frente ou se o seu time tem menos dificuldade pela frente. Tudo isso em teoria, tá? Quando chegar no jogo, pode acontecer do time botar um time misto e você arrebentar com o jogo. Pode acontecer de você precisar botar o time misto e você empatar em casa com o Ceará ou com o Fortaleza. Pode acontecer. Mas o conceito da classificação planejada é esse. E aí, como desde 2007 muita gente não entende o que é a classificação planejada, os que entendem falam pra mim, Rica, faz um vídeo e explica pra essa galera, porque eu acho que o pessoal não lê a porra do negócio pra entender. É basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu não prometo que eu vou responder todos, mas eu acho que os meus leitores que estão acostumados com a classificação planejada, eles mesmos vão acabar respondendo vocês e tirando essa dúvida, tá bom?